Os documentos de suporte às vendas e transporte de produtos são submetidos a cada vez mais exigências por parte dos governos dos países onde atuamos. É o caso de Portugal, com a faturação e guias de transporte certificadas, com comunicação destas à autoridade tributária. Ou do Brasil, com as notas fiscais eletrónicas, as NFs, e as notas fiscais de consumidor eletrónico, as NFCs. Nós respondemos a estas exigências quer em termos gerais com o módulo M160, aplicável a muitos países, quer em termos específicos com módulos para determinados países. Os módulos em causa são da família M160. Na verdade, são extensões do módulo M160, havendo códigos específicos quando se tratam de módulos certificados em determinados países. Assim, o presente vídeo M161 visa apresentar o módulo M160 PT FSC Faturação Certificada e Eletrónica. Trata-se de um módulo certificado pela Autoridade Tributária Portuguesa e destina-se especificamente a Portugal. Para outros países, temos outros módulos e outros vídeos. Um ponto prévio que gostaríamos de abordar neste vídeo é o do enquadramento da faturação e guias certificadas nas organizações. De facto, há muitos programas nesta área que respondem aos requisitos legais, mas nem todos foram pensados para facilitar o tratamento de faturas e guias de forma integrada com outros subsistemas da organização. Vejamos em que pode consistir esta integração. Os documentos comerciais e fiscais em geral são refletidos em diversos subsistemas, destacando-se no que respeita às faturas, a contabilidade, o orçamento, os estoques, a tesouraria, as contas correntes de terceiros e as estatísticas. Uma questão muito particular e crítica é a dos impostos. Os documentos e impostos têm de se relacionar de forma adequada às exigências fiscais de cada país. Neste contexto, o nosso módulo para a faturação e guias pode assegurar que os impostos e seus efeitos são calculados corretamente e os respectivos movimentos na contabilidade sejam produzidos automaticamente, quer para integrar no nosso módulo de contabilidade, quer para exportar para outra contabilidade. Estes reflexos automáticos também podem ser obtidos em relação a outros subsistemas. O módulo está preparado para isso. Nomeadamente, os documentos podem, como mostra este esquema, afetar os estoques, o património, a tesouraria e as estatísticas. Note-se que, dada a nossa larga experiência na administração pública, a afetação ao orçamento pode inclusive ser feita com os requisitos específicos da contabilidade pública. Um outro ponto que achamos também essencial referir nesta introdução é o facto de se tratar de um módulo 100% web, que suporta, para além da faturação comum, a faturação em pontos de venda, ou POS. Vejamos em síntese. Por um lado, temos como diferenciador ser um módulo 100% web. Não precisa de instalar nada, pode trabalhar a partir de qualquer lugar a qualquer hora. Uma simples pen para a internet dá-lhe mobilidade total. Por outro lado, o módulo tem facilidades quer para a faturação tradicional e guias certificadas, quer para a faturação em pontos de venda, POS. É possível nos pontos de venda usar a leitura de códigos de barras, impressão de talões contínuos nas respectivas impressoras específicas, etc. Tudo isto e ainda mais, como veremos adiante, num só produto, numa só subscrição. A apresentação do menu base deste módulo permite-nos fundamentalmente enumerar as principais facilidades disponíveis. Vejamos. Escolhendo esta opção Instituições e Pessoas, vamos para um menu onde se criam os clientes, aqui nesta opção Terceiros em geral. Sobre este menu existe o vídeo M140 que o aborda em detalhe. Escolhendo Contas, Produtos e Contratos, vamos para um menu onde se cadastram os produtos e contratos e também as contas da contabilidade, caso se queira usar a contabilização automática das vendas. Temos aqui o menu para parametrizações avançadas em relação aos documentos, tesouraria e contabilidade, que não se justifica ver agora. Temos as facilidades base para tratamento dos documentos certificados. Começamos por ter 3 opções que se destinam a realidades diferenciadas. Primeiro, uma opção para documentos certificados sem estoques, isto é, mais simples. E depois a opção para documentos com estoques, um pouco mais complexos, pois têm de incluir a informação para afetar estoques, como o armazém, etc. Segue-se uma opção para suporte a pontos de venda, POS, que permite que o módulo seja usado em lojas e em vendas ao público em geral. A especificidade desta opção está não só na forma de introduzir os dados, nomeadamente usando os leitores de códigos de barras,
e na impressão das faturas no formato de talão contínuo, mas também no fato de usar os preços e valores sempre com o IVA incluído, como é comum nos POS em Portugal. Segue-se a parte dos pagamentos, do seu controle, o que está e não está pago, a emissão de recibos e o acompanhamento de atividades e cobranças. No que respeita ao tratamento dos documentos, temos aqui opções para tratar documentos auxiliares. Por exemplo, documentos internos diversos, orçamentos, faturas pro forma, bem como ver as cadeias de documentos associados, por exemplo, cadeias de encomendas, guias e faturas. Um conjunto de opções complementares, em particular outputs diversos. Destacamos um extrato simplificado de stocks, os diários de vendas e respectivos balancetes, sendo que a nossa contabilização, e portanto os balancetes, podem ter múltiplas dimensões, estatísticas e quadros à medida. Lembramos que nesta área existem também gráficos e outputs dinâmicos em que o utilizador escolhe o que quer ver sobre os documentos e suas linhas. E pronto, é este sucintamente o leque de facilidades que dispomos neste módulo. Vejamos agora como funciona a emissão das faturas certificadas. Estamos a falar da faturação típica de serviços e produtos transversal a todas as organizações e que é emitida quer em PDF, quer em papel, geralmente em formato A4. Faturação que também poderá ser enviada por e-mail. Entrando nos critérios de seleção para documentos comerciais certificados, iremos obter as listagens de trabalho. O tipo de documento aparece logo inicializado com C. A letra C inicial nos tipos de documentos é reservada. Indica que se trata de um documento certificado ou a certificar. Mas o nosso módulo permite tratar outros documentos auxiliares das vendas e por isso vamos limpar o C%. Fazendo OK, acedemos como normalmente à lista de trabalho. Não nos vamos deter na manipulação dos documentos em geral, pois isso está no vídeo sobre o módulo M210. Vamos focar-nos na emissão de um documento certificado. Note-se que neste caso temos no topo da lista de trabalho uma fatura pro forma. Um dos tais documentos auxiliares que o módulo permite tratar. Podem definir-se outros, como encomendas, guias de remessa, etc. Vamos transformar esta fatura pro forma numa fatura a certificar. Vemos aqui o botão de transformação e com um clique acedemos ao respectivo painel de transformação. Neste painel de transformação só temos de alterar o tipo de documento. Ao colocar o cursor no campo aparece uma ajuda rápida e vamos escolher não uma faturação com séries por local de emissão, mas uma faturação normal, tipo CFT. Faz OK. O sistema diz que o documento pretendido foi gerado. Prossigo. A listagem de trabalho atualiza-se automaticamente e cá está no topo da mesma a minha fatura. Nesta listagem de trabalho estão disponíveis uma série de botões. Já que neste caso queremos mostrar que o nosso módulo permite um tratamento muito completo das faturas. Aqui à esquerda temos o botão V+, que é a confirmação. Esta confirmação gera a certificação e o documento já pode ser emitido. Nos casos mais simples ou para determinados utilizadores, o sistema podia apresentar apenas este botão e o de impressão, e isso seria suficiente para certificar e emitir a fatura. Mas neste caso temos mais botões para tratamentos complementares. Aqui temos o T+, e o T- para enviar para recebimentos na tesouraria. Aqui temos os botões para a contabilização. O G+, para a contabilização automática, o G- para descontabilizar e o GD para a contabilização direta e manual. Temos aqui os botões C para stocks. Por exemplo, o CF para confirmar o fornecimento e a execução da operação. Temos aqui dois comandos de impressão. Um para o formato A4 e o outro para o formato talão. Aqui é o comando de transformação que executámos anteriormente e aqui um comando para transformar modelos em documentos. Por exemplo, tendo um modelo de produção de um produto com diversos inputs, posso automatizar a faturação desse produto com base na valorização dos inputs. Finalmente temos aqui um comando para associar documentos, fazer cadeias e aqui depois para as visualizar a qualquer momento. Existem ainda outros comandos mais específicos que não incluímos nesta configuração. Vamos certificar o documento e emiti-lo. Confirmamos. E imprimimos.
Podemos optar para que o output seja direto para a impressora ou em PDF, que depois poderá ser enviado de diversas formas ao cliente. Vamos terminar mostrando estes menus aqui em cima, com outros comandos e mais ações possíveis sobre os documentos. Começamos por chamar a atenção que neste menu de documentos existem alguns comandos específicos que funcionam, embora de forma diferente, só para a faturação em Portugal e para as NFEs, notas fiscais, e as NFCEs, notas fiscais do consumidor, o também chamado cupom fiscal no Brasil. Vamos executar um comando que deve ser de execução cuidadosa. É o da anulação de documentos já certificados. Este comando abre uma janela para se colocar o evento de anulação. Colocamos a justificação da anulação e inserimos. O sistema dá esta mensagem a avisar que alguém devidamente autorizado deverá confirmar depois a anulação. Seguem-se mais outros menus, como o relacionamento com a tesouraria, a contabilidade e o orçamento. Como já referido, o módulo oferece muitas facilidades para além da emissão dos documentos certificados, que poderão ou não ser usadas conforme se quiser. Os menus poderão por isso variar, serem mais simples ou mais abrangentes, de organização para organização e até de utilizador para utilizador. Vejamos a emissão de guias certificadas com comunicação à autoridade tributária. Estamos a falar da emissão de guias típicas de transporte e não só, em particular que tenham de ser comunicadas à autoridade tributária para obter o respectivo código que a autoridade tributária atribui. Estes documentos são certificados como as faturas, mas têm o passo adicional da referida comunicação. As guias são documentos e, como tal, inseridas e trabalhadas de forma semelhante a todos os documentos, como mostrado no vídeo M210. Por isso, as guias certificadas, até à confirmação certificação, funcionam como as faturas certificadas. Vamos, por isso, partir de uma listagem de guias já confirmadas certificadas, para mostrar o que se tem que fazer adicionalmente para comunicar com a autoridade tributária, obter o respectivo código e imprimi-las. Escolhemos esta guia, vemos aqui ao menu e damos o comando atribuir código AT. Vai aparecer uma mensagem avisando que estamos em ambiente de testes ou formação. Esta é uma facilidade importante do nosso módulo, poder ser configurado para suportar testes e formação sobre o mesmo. Vamos prosseguir. Bem, já temos aqui o código da AT, vamos fazer OK e pronto, o código está atribuído. Basta agora imprimir a guia. E vemos aqui que já será impressa com o código AT. Os locais de carga e descarga. Basicamente é só este passo a mais que se tem de dar para a emissão de guias certificadas. Exemplifiquemos agora como funciona a nossa faturação certificada em modo POS. Estamos a falar da faturação típica de pontos de venda ao público, lojas e outros tipos de estabelecimentos, e que é impressa geralmente em talão contínuo e usa a leitura de códigos de barras para introduzir os produtos e assim os respectivos preços no sistema. No sentido de melhor ilustrar a possibilidade deste módulo ser usado em pontos de vendas, POS, temos aqui um caso concreto, o ludicenter.pt e o ecocenter.pt. Para além da atividade de loja, há que suportar também as participações em eventos e feiras. Para isso é fundamental a mobilidade. Uma pen para a internet, aqui neste caso um pequeno router móvel, e já temos a web e a nossa solução na nuvem. Localmente temos um portátil ou um tablet, a que está ligado um leitor de código de barras e uma impressora de talões contínuos. Vejamos uma venda em concreto. Temos aqui um fantoche que vai ser vendido. Leitura de código de barras. O operador confirma a transação e dá a ordem de impressão da fatura. E pronto, a fatura é impressa. Vamos ver agora, do ponto de vista da aplicação, como os dados são preenchidos. Temos aqui a listagem das últimas vendas feitas. Vamos registrar uma nova venda.
aparece aqui a verde uma mensagem que se vai iniciar um novo documento e que se deve perguntar se o cliente quer uma fatura com o número de contribuinte ou não, isto é, uma fatura para consumidor final. Temos aqui dois campos-chave para efetuar a venda, o código de barras e o código do produto. Já vimos que basta ler o código de barras para desencadear o registro. Aqui vamos assumir que não queremos ou não podemos usar o código de barras, vamos usar o código do produto. Pedimos aqui ajuda para escolher o código do produto e vamos escolher fantoches. Basta uma parte do nome e temos a lista de fantoches. Vamos escolher o crocodilo. Pronto, o registro foi feito e vê-se aqui no topo da listagem que está por trás. O sistema está preparado para um novo registro neste documento. Seria repetir o que se fez e mais uma linha seria inserida. Mas vamos terminar já e vamos imprimir. Basta aqui na linha escolher o tipo de impressão. Fazemos clique para imprimir em página inteira, A4. Propositadamente não confirmamos o documento, pelo que sai com indicações de que não é um documento válido. Mas dá para analisar o conteúdo e verificar que está ok antes de certificar. Neste caso, podia-se, por exemplo, fazer alterações. Bastaria um clique no botão confirmar para ser gerada a chave de certificação e já seria então impresso um documento válido. Façamos agora clique para imprimir um documento em formato de talão, que é mais adaptado aos pontos de venda. Claro que em situações normais de operadores experientes e faturas simples, faz-se logo a confirmação antes de imprimir para que a impressão seja logo válida. Mas aí, se verificarem erros, como a fatura já está certificada, só anulando a fatura e emitindo uma totalmente nova. Como se vê, o funcionamento do nosso módulo numa situação ponto de vendas é simples. A questão da faturação certificada é indissociável da produção e envio dos ficheiros SAFT-PT. É necessário produzi-los relativamente às faturas emitidas e enviá-los mensalmente à autoridade tributária. Estes ficheiros também têm de ficar disponíveis para alguma eventual auditoria das finanças que os solicite. Pela sua importância, nomeadamente em termos legais, vejamos como o nosso módulo trata esta questão. Na verdade, tratam-se de duas questões. A do SAFT-PT, propriamente dita, ficheiro para efeitos da auditoria das finanças, quando pedido, e a da declaração mensal de faturação, que tem de ser enviada todos os meses. Na nossa solução, ambas baseiam-se no XML SAFT dos documentos certificados. Vamos ao documento que certificámos lá atrás. Cá está ele. Vamos ao resumo do documento. E ao painel EPD. EPD é de escrita pública digital. São sistemas que os diversos governos estão a implementar para receber e controlar a informação contabilística e fiscal das empresas. No presente caso, trata-se do SAFT-PT para documentos. Cá está o XML desta fatura certificada. Foi produzido em tempo real quando da certificação. Posso vê-lo e auditá-lo já. O ser feito em tempo real assegura que a informação do SAFT não venha a ter alterações posteriores. Posteriormente, podem-se correr os procedimentos para cada mês, para produzir e validar o ficheiro SAFT com base nos documentos, nos clientes, produtos e impostos. A lista de ficheiros SAFT produzidos fica disponível para os utilizadores fazerem o download dos respectivos ficheiros de que precisarem, e em particular dos ficheiros para enviarem mensalmente como declaração mensal de faturação. Deve ser tido em conta que o presente módulo, só por si, responde a algumas questões ligadas à colocação das faturas em pagamentos na tesouraria, aos respectivos recibos e cobranças e às contas correntes. No entanto, para uma gestão mais avançada é exigida a subscrição do módulo de tesouraria. Voltando a esta listagem, vemos aqui a fatura que anteriormente certificámos. Como então se referiu, há aqui o botão T+,
que ao fazer clique o documento é enviado para recebimento na tesouraria. Neste caso, se olharmos aqui para a situação do documento X0, vemos que o referido comando T+ já foi dado, pois a situação diz que já está em tesouraria. Em muitas organizações, e se o nosso módulo de tesouraria estiver subscrito, o recebimento do documento estaria agora na responsabilidade da tesouraria. Mas caso o módulo de tesouraria não exista, o nosso módulo de faturação permite na mesma algumas facilidades. Neste caso, vamos aqui ao menu Tesouraria e fazemos o salto para Movimentos de Tesouraria. Cá temos o documento para receber. Aqui pela situação a verde, vemos que já foi recebido. Podemos emitir o recibo neste menu com o comando Recibo. Damos o comando e pronto, cá temos o recibo. Em termos de pagamentos e cobranças, ainda temos mais algumas facilidades sem necessidade de subscrever o módulo de tesouraria. Podemos ver os documentos por pagar com as respectivas datas de pagamento previstas e assim temos uma conta corrente atual e previsional das vendas. Há ainda facilidades de parcelamento dos recebimentos e de registro dos eventos de cobrança e do que deles resultou. De forma abreviada, vamos introduzir aqui a integração com os estoques e a contabilidade, devendo-se tido em conta que as integrações plenas exigem a subscrição dos respectivos módulos de estoques e contabilidade. No que respeita aos estoques e contabilidade, como vimos no menu base, temos extratos simplificados de estoques e diários contabilísticos das vendas. Vamos aqui apenas mostrar como se faz uma contabilização automática e, consequentemente, como são alimentados os diários de vendas. Nesta fatura, basta dar o comando G+. E pronto, já está contabilizada a conta do terceiro, do IVA, das vendas. Vemos aqui pela situação do documento que passou a XC. Pela situação, asseguro-me que os documentos já estão nos respectivos diários contabilísticos, que poderão ser usados no nosso módulo da contabilidade ou ser exportados para outras aplicações. Sobre estatísticas, outputs em geral e inclusive a integração com Business Intelligence, haveria muito para dizer. No entanto, vamos exemplificar apenas algumas facilidades básicas. Vamos ver então duas facilidades típicas dos nossos módulos. Uma que tem a ver com a exploração estatística da informação com base em critérios de agregações diversos. E outra com uma evolução de valores e expressão gráfica dos mesmos. Vamos fazer OK e aqui temos um resumo de vendas por tipo de documento. Vemos que para documentos do tipo CFT, temos em 2014 um total de 8.026.12 distribuídos por 3 clientes como indicado. Seguem-se outras distribuições de valores de outros tipos de documentos. Voltemos aos critérios e vamos aqui ao painel de agregações e fazemos clique aqui no produto para ele discriminar por produto. Fazemos OK. E pronto, a informação é a mesma, mas agora discriminada também por produto. Esta facilidade é simples de usar e consiste apenas nisto: indicar como se quer desagregar a informação. Uma outra facilidade é a dos quadros de evolução de vendas como este. Temos aqui a evolução de vendas por cliente para 2010. Aqui os clientes, aqui o valor total e a discriminação por valores mensais. O que tem este quadro particular? A sua expressão gráfica. Aqui no botão QRC, fazendo clique, obtemos a expressão gráfica de dois tipos. Aqui à esquerda, uma distribuição usando o formato Pie e aqui à direita, usando linhas. Nos nossos módulos, estes gráficos podem ser explorados por si. Por exemplo, aqui no gráfico da esquerda, podemos escolher outros formatos e, por exemplo, transformá-los em códigos de barras. Finalmente, podemos autonomizar os gráficos. Com um clique aqui em Zoom, pode autonomizar o gráfico, por exemplo, para incluir no relatório. Existem, portanto, à partida, muitas formas de explorar a informação, independentemente de termos facilidades específicas e avançadas de Business Intelligence que também podem ser subscritas.
Neste vídeo apresentamos o módulo M160PT-FSE, Faturação Eletrónica e Certificada para Portugal. Mas o seu funcionamento, nomeadamente a forma como os documentos são manipulados do ponto de vista do utilizador, é comum aos módulos equivalentes para outros países como o Brasil e restantes países de língua portuguesa. Este facto poderá ser importante para a internacionalização das empresas que poderão, assim, dispor em vários países da mesma solução. Todas as questões abordadas poderão ser aprofundadas em diálogo com os nossos consultores. Nós e a rede de parceiros em que nos integramos estamos inteiramente disponíveis para ouvir e apoiar.